Boa noite, meu povo. Deus abençoe vocês. Está no ar Felipe News com a live sobre como superar seus limites internos. Felipe News, gostei desse nome. Que nome porcaria. Ai, ai, ai. Vamos esperar o pessoal chegar. O meu Homem-Aranha quase caindo. Hello, my girl. Eita, Lelê. Meu livro. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos fazer uma oração para que essa mensagem seja uma mensagem abençoada, que eu seja um bom mensageiro da mensagem e que aquilo que vier transforme vocês, ajudem na sua vida pessoal, ajude outras pessoas, enfim, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe, que tenhamos o conhecimento compartilhado, que esse conhecimento nos transforme, nos oriente, nos guie, que esse conhecimento possa servir para transformar nossas vidas e as vidas de outras pessoas, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Caiu um toró por aí? Pra cá só ameaçou chover, mas não choveu. Fiquei até com medo de ficar sem internet aqui. Porque se não ficar sem internet, danou-se. Ô Habibs, cadê o Danilo, hein? Eu não tô vendo mais o Danilo entrou aqui não. Pode falar com ele, viu? Gente, então é o seguinte, para vocês assistirem a live, peço-lhes uma postura profissional, né? Uma postura de quem quer aprender, uma postura de quem quer aplicar, né? Então, manda um abraço pro Danilo aí, Habibs. Então, podem ter uma participação ativa, né? Se tiverem dúvidas, pode mandar. Se tiver algum comentário, pode mandar. Se quiserem questionar, também podem questionar, né? Tem uma postura para poder aprender, fiquem sentados, não deitados, com aquela postura, sabe, morosa. Danilo entrou, aquela postura preguiçosa. É igual uma aluna chegou para mim e falou assim: ó senhora, toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá sono. Eu falei assim: como é que você lê a Bíblia? Ela deitado, vai lá tomar banho, só tem jeito não, tem que ter postura, pô. Tenham presença, tentem ficar 100% presente, evitem distrações, evite ficar dispersos com outras coisas. Procurem estar num ambiente onde que a atenção para a aula possa ser de 100% e que tudo aquilo que vocês aprenderem, ensinem outras pessoas, né? Não há melhor forma de aprendizado do que ensinando outras pessoas. Então vocês fixam muito mais aquilo que vocês aprendem. Beleza?
Então é o seguinte, vamos começar então sobre essa última parte que é do reino superior. Então a gente dividiu as nossas lives em 3 partes de acordo com que foi um livro. Então a primeira parte a gente se dedicou a entender e identificar o que é a resistência, como ela atua, quais são as suas versões, quem são seus aliados. Depois, a gente pegou e fez a diferença de como sair de uma atitude amadora para irmos para uma atitude profissional. E agora a gente vai falar sobre o reino superior. Essa última parte do livro, o reino superior, ela é uma parte muito filosófica. Ela é uma parte muito abstrata, por assim dizer. Mas para mim fez total sentido, né? Até pelas minhas crenças, minhas convicções sobre aquilo que temos no plano espiritual. Então fez muito sentido para mim. E espero que faça sentido para vocês também. É uma viagem? É uma viagem. Mas para mim é uma viagem maravilhosa essa terceira parte sobre o reino superior. Então o que acontece? Da mesma maneira que a gente tem forças que estão nos puxando para baixo, que é a resistência, a gente também tem aliados, a gente também tem forças que estão querendo nos impulsionar. E essa força, ela vem do reino superior. Essa força que nos quer ascender, ela vem de anjos, de deuses, de Deus, de arcanjos, enfim. Então, sim, vou colocar só anjos para ficar mais fácil. Há anjos que querem que a gente se desenvolva, né? E aí eu quero dividir aqui uma parte do livro que ele fala sobre como que a gente aborda o mistério, né? E ele fala o seguinte, cadê? Porque quando nos sentamos todos os dias para trabalhar, algo misterioso começa a acontecer. Um processo é posto em movimento e por ele, inevitável e infalivelmente, o céu vem em nosso auxílio. Forças invisíveis perfilham nossa causa e o acaso reforça nosso objetivo. Eis outro segredo que os verdadeiros artistas sabem e os pretensos escritores ignoram. Quando nos sentamos todos os dias e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra à nossa volta. Assim como a resistência tem a sua sede no inferno, a criação tem sua morada no céu. Olha que bacana. E é exatamente assim, né? Então, da mesma maneira que há forças querendo nos colocar para baixo, que a gente não se desenvolva, que a gente não cresça, que a gente não evolua, há anjos maravilhosos querendo o nosso crescimento. Sabe aquela história de quando alguém fala assim, olha, fulano de tal deu sorte? Conhece? Instagram, o cara acorda um pouquinho mais cedo, primeira coisa que ele fala é, vão falar que é sorte, né? Mas tem isso, né? Tem muita gente que fala, o fulano deu sorte, fulano foi sortudo. Então o que acontece? Quando a gente se dedica a afinco, sabe que sim, aquela dedicação disciplinada num projeto, num objetivo, por meses, por semanas, por anos, aí você tem sucesso. E chega um bendito e fala, deu sorte, não é verdade? Essa sorte, podemos dizer que é como um anjo. E esse anjo, ele tá doido para ver o seu progresso. Ele tá doidinho ali, ó. Sabe? Doido para ver você se desenvolver, para ele te ajudar a abrir um tesouro.
Na verdade, não é um tesouro. O anjo, ele quer te ajudar a abrir o seu tesouro. Eu, você e todo mundo cantando junto, temos um tesouro, entenderam a referência? Temos um tesouro no plano espiritual. Acreditar ou não é com você. Eu acredito. Mas imagine que no plano espiritual exista um baú para cada um de nós. Um baú repleto de tesouros inimagináveis. Coisas que nem passam por nossa cabeça, aliás. Coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas sensacionais estão dentro desse baú. Pode ser uma música, pode ser uma arte, pode ser uma expressão, pode ser uma nova tecnologia, pode ser uma vacina, pode ser qualquer coisa que está naquele baú. Coisas das quais nenhum ser humano ainda foi capaz de produzir, mas ele está lá neste baú. Tudo, na verdade, tudo isso que eu falei e muito mais está lá. Está lá nesse baú e o anjo está doido para que você abra este baú. Agora eu pergunto para vocês. Qual que você acha que é a chave para abrir este baú? Compartilha aí, por favor. Qual que é a chave para você abrir este baú que já é seu, mas que você precisa ter uma chave? Adivinha qual que é a chave? Adivinha qual é a chave para abrir o baú? A chave para cada um de nós abrir este baú é o nosso desenvolvimento. É a nossa evolução. Você precisa se desenvolver, você precisa fazer por merecer abrir este baú. E a chave está no nosso progresso, a chave está na nossa evolução. Entenda que você já tem um conjunto de habilidades, princípios, virtudes. E essas habilidades, ela vem de sua ancestralidade. E ela vem para poder tentar te ajudar a lidar com esse chamado. Lembra que na aula passada eu falei sobre a magia? O que é a magia? A magia, que é a inspiração, ela é o chamado da nossa alma. E quando você vence a resistência, quando você para de dar desculpa, quando você ouve o seu propósito, quando você faz exatamente aquilo que sua alma veio para poder fazer, quando você acessa algo no reino superior que ninguém mais terá acesso, e esse acesso vem com o seu progresso, esse acesso vem com a sua evolução. Por mais que às vezes a gente ache que não somos merecedores, por mais que achamos que a gente é pequeno demais, que nós somos medíocres, sabe aquela síndrome do impostor? Isso é só a resistência querendo te vencer. Mas quando você vence essa resistência, você entra na zona da genialidade. Então você sai da sua área de conforto, da área da mediocridade, para avançar para a área da genialidade. E aí, meu caro, quando você entra na área da genialidade, quando você está nessa zona da genialidade, o anjo, ele faz questão de te entregar o baú. Sabe quando as coisas começam a dar certo demais na nossa vida? Sabe quando você fica em estado de flow? Quando você fica mais criativo, quando você fica mais intuitivo, quando tem mais sincronicidade, quando você percebe melhor as oportunidades, quando as oportunidades vêm até você.
quando você inspira pessoas, quando você encanta pessoas, quando você percebe que o seu progresso está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, quando você faz história, pode ter certeza, você abriu o baú. Você abriu o baú. E essa abertura, realmente, ela não vai vir do dia para a noite, né? As pessoas, elas precisam entender que esse baú, ele vai ser aberto depois que você venceu a resistência. Você precisa de ser esforçado, disciplinado, persistente, paciente, entender que desistir não é uma opção. Ou seja, as pessoas que passam pela resistência, entram com um comportamento profissional, elas conseguem ter acesso a este baú. E aí tem uma outra passagem aqui do livro, tá na página 154. Olha só que bacana. Ele fala o seguinte: quando alguém se decide, a providência ajuda. Os cabalistas acreditam que, debruçado sobre cada folha de grama, existe um anjo encorajando: cresça, cresça, vou mais longe. Acredito que sobre toda a raça humana exista um super-anjo incitando: evolua, evolua. Mas não podemos ouvi-lo porque estamos distraídos demais com a nossa própria insensatez. Mas quando começamos, quando damos o nosso primeiro passo, quando concebemos um empreendimento, nos entregamos a ele sem dar ouvidos ao medo, uma coisa maravilhosa acontece. Surge uma rachadura na membrana, como a primeira que o pintinho faz para poder sair da casca. Parteiras angelicais se reúnem à nossa volta e nos assistem enquanto fazemos o parto de nós mesmos. Nascendo para o que devemos ser, para o destino codificado em nossa alma, nosso daimon, nossa gênios. Olha só que viagem danada! É exatamente assim. Então, quando a gente transcende, quando a gente persiste, quando a gente insiste, algo maravilhoso acontece no plano espiritual para que você tenha acesso a ele e transforme aquilo em matéria, em fato. É como se eu, literalmente, com a nossa persistência em nutrir a nossa alma, a gente se tornasse uma ponte entre o reino superior e o reino dos homens. Aí eu te pergunto, qual que é o seu propósito? O seu propósito é fazer a sua parte. O seu propósito é se desenvolver o suficiente e não atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Ao você se desenvolver, ao você cumprir com o seu propósito, você automaticamente está ajudando toda a humanidade. Pensa para você ver. Pensa para você ver. Vou pegar aqui o exemplo do iPhone. iPhone, querendo ou não, foi um marco da tecnologia. Concordam? Ele realmente transformou todos os smartphones. A partir do iPhone, toda uma nova era de smartphones começaram a seguir a tendência, né? Então Steve Jobs, ele fundou a Apple em 1976. E sabe quantos anos depois veio a ser criado o primeiro iPhone?
31 anos. Então tem 31 anos entre a fundação da Apple e a criação do primeiro iPhone. Pois bem, para isso ter acontecido, para o Steve Jobs ter criado o iPhone, quantas pessoas não tinham que ter feito a sua parte? Quantas pessoas não tinham que ter progredido, evoluído, se desenvolvido, ter acessado o baú e ter abraçado o seu propósito? Ou seja, outros inventores antecessores ao iPhone, eles precisavam fazer a sua parte para que o Steve Jobs fizesse a dele. O iPhone, ele não existiria sem a invenção do celular. Então a principal proposta do Steve Jobs era ele queria na verdade quebrar o status quo do celular e ele queria criar um celular que tivesse um botão só. Olha para você ver. Então, antes do celular, antes do iPhone, o japonesinho lá da Nokia, teve que ter criado aquele monte de aparelho lá, 5110, 6600, enfim. Depois da Nokia, teve aquela febre lá do BlackBerry, que tinha aquele monte de botão. E aí Steve Jobs falou, opa, eu quero um celular com um único botão. Para isso acontecer, o cara que criou a tela touch, ele tinha que ter criado a tela touch. Porque não existe iPhone sem tela touch. O inventor da internet Wi-Fi tinha que ter criado a internet Wi-Fi. O cara que criou a bateria de lítio, ele tinha que ter abraçado o seu propósito. Lembra antigamente que as baterias elas eram de... Esqueci o nome da bateria, gente. Mas tinha um carregador próprio só para bateria, que era um tijolão danado aqui, ó. Além disso, o inventor dos microprocessadores, né, todas aquelas pecinhas miúdas para poder serem utilizadas no iPhone, eles tinham que fazer a sua parte para que o Steve Jobs tivesse feito a dele. Ou seja, cada um de nós, eu, você, cada um de nós, entenda isso, tem um papel fundamental na história da humanidade. Muita das tecnologias, da tecnologia na medicina, na tecnologia esportiva, enfim, né? Todo o avanço, hoje, 2024, poderíamos estar muito mais avançados se a resistência não atrapalhasse tanto. Se cada um de nós tivesse cumprido o nosso papel ao qual viemos fazer. Mas, é aquela história, né? Nós ainda achamos que nós não somos tão importantes assim a ponto de ouvir o nosso coração e fazer aquilo que a gente veio para fazer. Vou te falar só uma coisa, não sei se você sabe, né? Vai que é uma novidade para você. Filhão, nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você é importante sim. Você tem uma missão para cumprir. Você tem algo a mais para fazer. Tem duas passagens que elas descrevem muito sobre isso. Uma está em Pedro, que fala: cada um use o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Resumiu tudo. Vou ler de novo. Cada um use o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E tem uma outra passagem em Eclesiastes que fala: tudo que você encontrar para fazer,
faça bem feito, pois no mundo dos mortos, para onde você vai, não há trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo o que você encontrar para fazer, faça bem feito, pois no mundo dos mortos, para onde você vai, não há trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. E agora eu te pergunto, mais uma vez, por que você não está cumprindo com o seu propósito aqui na Terra? Te ouça, acredite na sua grandeza, não fique achando que milagres acontecem somente com os outros e não com você. Se eu estou aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, me dedicando, me empenhando, não é de hoje, tem pelo menos uns 5 anos que eu estou me esforçando para cumprir o meu propósito da melhor maneira, praticamente desde 2019. Uma hora tenho certeza que eu vou abrir esse tal baú. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Agora, eu preciso fazer minha parte. Mas para que a minha parte seja feita, você também precisa fazer a sua parte. A Luciana está falando, o difícil é descobrir o nosso propósito. Amor, vou falar a verdade com você, não é não. O seu primeiro propósito é se desenvolver. O seu segundo propósito tem a ver com o servir, né? Assim como eu disse aqui no versículo em Pedro, ó, cada um usa o seu dom que recebeu para servir os outros. Você sabe o dom que você tem. A resistência, ela está colocando minhoca na sua cabeça para te distrair, colocando dúvida, colocando que você não é capaz. Mas você sabe exatamente o que você é capaz, amor. Assim como cada um de nós. Não é difícil a gente encontrar o nosso propósito. Pensa, vamos fazer um exercício. O que você faria que além de preencher seu coração, você não precisasse receber nada? Tá aí o seu propósito. O que você faria que além de preencher o seu coração, você não precisaria receber nada por isso? Pensou em alguma coisa? Pode ser desenhar, pode ser falar, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser administrar, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Porque o seu dom, a sua habilidade está justamente naquilo que você faria de graça. E aquilo que você faria de graça concorda que a sua probabilidade de transformar vidas é muito maior? Quando uma pessoa tem o dom, ela não se esforça. É diferente de uma pessoa que é disciplinada para uma pessoa que é talentosa. Vamos colocar que os dois são disciplinados, mas um é esforçado e o outro tem o talento. Por exemplo, prestem atenção, com certeza vocês já viram. Como é, por exemplo, o Messi e o Neymar jogar bola e o Cristiano Ronaldo jogar bola. O Messi e o Neymar, sabe, desenvolve mais, faz umas coisas que você fala assim, nossa senhora, como que o cara fez isso? Tem uma genialidade, tem uma espontaneidade. É diferente. O Cristiano Ronaldo não. Você meio que você já sabe o que o cara vai fazer. Você sabe do que ele é capaz. Agora, do Messi e do Neymar, você fala assim, pô, eu não sei do que eles são capazes. Porque eles são capazes de qualquer coisa. Porque eles estão na área de talento. O Cristiano Ronaldo tem um certo talento, mas ele é muito mais esforçado do que talentoso. Assim como qualquer outra área. Tem música que você ouve
de um cara que é esforçado que talvez não te comova, não te encante, não te deslumbre. Mas tem versos, tem canções de uma cantora que te leva literalmente ao céu, a voz dela, a música dela. Por quê? Porque ela tem um talento. Ela tem um algo a mais ali, sabe? Então essa que é a diferença. Então não desperdice o talento e o dom que você tem. Abraça o seu propósito. Faça a diferença na vida das pessoas, que nós viemos somente com esse propósito de nos evoluirmos e usarmos nossa evolução para transformar vidas. Beleza? Tem alguma dúvida, gente? Eu espero de coração que esse conjunto de lives ele possa servir para te ajudar, para transformar você, porque pelo menos para mim, como foi engrandecedor estudar profundamente os livros de Steven Pressfield, trazer para você o conhecimento, me aprofundar com algumas aulas que eu assisti da Lúcia Helena Galvão. Que sensacional, que sensacional. E isso tudo para mim, além de me engrandecer, eu quis compartilhar com vocês, que eu acho que essa é a minha missão. E de verdade que isso transforme a vida de vocês. Tá bom? Tem dúvidas, gente? Querem comentar algo? Somebody Loves. Cadê o negócio aqui para eu... Ah, tá aqui. O oráculo do pão. Enquanto isso, na Liga da Justiça, deixa eu tirar uma cartinha aqui para nós. Opa. Mais uma aula para ficarmos refletindo, é para refletir mesmo. Mas reflete e age. Reflete e age, amor. Nós só temos essa vida, filho. Tem outra vida não. Vamos aproveitar. Pegar essa carta. Vamos ver essa carta aqui. O que está escrito aqui? Olha, puta merda. Olha a carta que saiu aqui. Ah, tomar banho, gente. Se vocês não acreditarem que a espiritualidade está junto com a gente, Ave Maria. Olha aqui, ó. Vocês viram que eu tirei até a carta assim direto para vocês. Assim, eu nem vi que carta que foi, ó. Perseverança. Olha a carta que saiu. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. Gramado. É seguir com firmeza da verdade e com força e com fé. Ah, fala sério, gente. Olha isso aqui. Ah, não. Tem base, não. Eu vou ler de novo aqui que eu empolguei. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com firmeza da verdade e com a força da fé. Ah, meu povo, tô falando com você. Os anjos estão falando aí nos seus ouvidos. Gente, acreditem, perseverem, façam sua parte, que eu tô doido para fazer a minha. É exatamente isso que os anjos estão falando. Tá falando aqui no meu ouvido, eu tô falando para vocês. Beleza? Então por hoje é só, galera. Ficou uma live mais curtinha, mas é porque o tema é mais curto, mas ele é o mais bonito, né? Espero que tenham gostado. Fiz o melhor que eu pude. Espero na próxima live fazer meu melhor, mais maior de tudo ainda. Que eu consiga ajudar vocês cada dia mais
e que Deus nos ajude todos os dias. Que Deus abençoe vocês. Desistir não é uma opção. Fiquem com Deus, e se essa mensagem fez sentido para vocês, por gentileza, compartilhe com as pessoas aos quais você acredita que essa mensagem possa transformá-las. Abraço, gente, e até quinta-feira, viu? Com Deus!